Ah, os anos 90. Lá tem tudo que a gente gosta. É até difícil de pensar no mundo sem tantas facilidades tecnológicas. Vamos contar a história do videocassete. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Um negócio fantástico, um negócio assim que, né, era alegria tremenda. As pessoas vinham, chegavam cheias de alegria e falavam: olha, comprei meu videocassete agora. E a pessoa comemorava como se hoje tivesse comprado um carro novo. VHS foi um sonho de infância realizado, porque eu passei a minha infância toda louco de vontade de ir no cinema. Por mim, eu teria ido todos os dias da minha vida, todos os dias. Ao mesmo tempo, era um negócio inacessível, era inacessível. O aparelho de televisão, toda casa tinha um. Quem tinha 2 televisões em casa era considerado rico. Quem tinha 3 era milionário. Colocando aquela fita lá, batendo no meu filme, eu não, caramba, eu tô bem na fita. Qual é da fita aí?